Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre pigmentos à base de metais de transição. Nosso grupo é formado pela Josiane, eu, Sofia e Thaís. A maior parte dos pigmentos inorgânicos compreende substâncias que possuem uma estrutura cristalina determinada. Essas substâncias produzem cor por ação de íons cromóforos que absorvem e refletem a radiação visível de forma seletiva e é estabilizado por mecanismos químicos apropriados, pois mantém sua ação sobre condições químicas e temperaturas desfavoráveis. Estruturalmente, um pigmento inorgânico é formado por uma rede hospedeira, na qual se integra o componente cromóforo, normalmente um cátion de metal de transição, e os possíveis componentes modificadores que estabilizam, conferem ou reafirmam as propriedades pigmentantes. Esses pigmentos eles podem ser naturais, que são aqueles encontrados na natureza, ou sintéticos. Os pigmentos naturais mais utilizados, nós podemos mencionar os óxidos simples, em particular os óxidos de ferro, que dão origem às diversas colorações do amarelo ao marrom, e os espinélios minerais, contendo metais de transição. Óxidos simples, naturais e espinélios encontram ainda hoje grande emprego industrial, já que apresentam ótimas propriedades, capacidade de coloração e baixo custo. De fato, esses podem apresentar características intrínsecas diferentes e, portanto, serem pouco homogêneos e geralmente conterem diversos tipos e quantidades de impurezas. Já os sintéticos são preparados pelo homem mediante processos químicos. O método mais utilizado industrialmente prevê a calcinação dos precursores que contêm elementos de transição. Apresentam um elevado grau de pureza, resultam colorações dificilmente obteníveis com pigmentos inorgânicos naturais e apresentam uma maior estabilidade química e térmica, o que permite a coloração de materiais obtidos a elevadas temperaturas. Entretanto, eles são mais caros do que os pigmentos naturais. O artigo que vamos trabalhar hoje é de caracterização de pigmentos inorgânicos à base de ferro, zinco e cromo, utilizando resíduo de galvanoplastia como matéria-prima. Antes de falar sobre o artigo, o estudo do artigo propriamente dito, é necessário trabalhar dois conceitos. O de galvanoplastia e o de estruturas do tipo espinélio. A galvanoplastia ela é um processo químico ou eletroquímico em que uma fina camada de metal é empregada sobre a superfície de um objeto metálico ou não metálico. No exemplo do slide, mostra um anel que está para ser revestido de ouro. Ao lado esquerdo, tem uma estrutura do tipo espinélio, que é um tipo de rede cristalina que provoca a dispersão física da luz. Devido às altas temperaturas na produção de fritas, vidros, vidratos e corpos cerâmicos, há apenas uns poucos elementos que são suficientemente estáveis, econômicos e não voláteis, e que permitem seu uso como pigmentos. E os pigmentos inorgânicos são uma saída para esse processo. Em sua maioria, os pigmentos inorgânicos são óxidos, sulfetos, silicatos, sulfatos ou carbonatos. Consistem também de partículas de um simples componente com uma estrutura cristalina bem definida. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a inertização dos resíduos galvânicos, incorporando esses resíduos na formulação de pigmentos inorgânicos. Com isso, como dito, avaliou a incorporação desses resíduos na formulação de pigmentos inorgânicos à base de óxidos, formando estrutura do tipo espinélio, explicado no slide anterior, que são estáveis em altas temperaturas. O resíduo utilizado foi lodo galvânico, proveniente
tratamento de efluentes da indústria de tratamento superficial de peças. É interessante falar também que o lodo galvânico ele pode apresentar qualitativamente um forte risco de impacto ambiental, o que é um dos motores para esse estudo. Sobre os materiais e métodos utilizados, primeiramente foi feita uma análise semi-quantitativa do lodo pelo método de fluorescência de raio-x, no equipamento Philips PW2400. Posteriormente, os elementos majoritários presentes foram quantificados por espectroscopia de absorção atômica. Foi realizada uma análise térmica diferencial e termogravimétrica no equipamento STA-NET para verificar o comportamento do lodo sob aquecimento em ar atmosférico com taxa de aquecimento de 20 graus Celsius por minuto. Juntamente com o resíduo foram utilizados óxidos puros de cromo, ferro e zinco para a formulação do pigmento. O resíduo recebeu um tratamento térmico em forno mufla a 500 graus Celsius por 2 horas, a fim de eliminar compostos voláteis e permitir melhor ajuste na composição, que foram incorporados resíduos em peso em concentrações graduais de 5, 10, 20 e 30%. Essas misturas foram uniformizadas e calcinadas a 1.200 graus Celsius em forno Chaly. Os pigmentos obtidos foram caracterizados por difração de raio-x em difratômetro Philips Expert e as micrografias por meio de microscópio eletrônico de varredura Philips XL30 para avaliar a morfologia e dispersão, comparando assim o pigmento comercial com as amostras incorporadas com resíduo. Bom, dos resultados, a composição química que foi obtida do lodo galvânico após o tratamento teve elementos majoritários como ferro, cromo, níquel e zinco, e outros pequenos percentuais, como de alumínio, sulfato, cloro, cálcio, sódio e alguns metais pesados. Então, a gente pode ver aqui que o lodo, que era um composto que causava impactos no ambiente, aqui já teve uma diminuição da quantidade de metais pesados. Com o resultado aqui de quantificação, a gente tem as porcentagens de alguns dos produtos dos elementos majoritários, que a gente tem 20% de ferro, 2% de 0,93 de cromo, 2,88 de zinco. Isso quer dizer que os metais mais pesados, eles já têm uma porcentagem bem menor do que já é esperado. Aqui a gente tem duas fotos de microscopia eletrônica, onde temos aqui um pigmento inorgânico comercial e o pigmento inorgânico com 5% do resíduo do lodo galvânico. A gente pode ver que é bem comparável, que as estruturas do pigmento 5% de resíduo é bem parecido com o comercial. E essas estruturas redondadas aqui, no comercial, vindo da a forma como eles filtram as partículas. Como conclusão do estudo, né, puderam concluir que obter pigmentos cerâmicos, né, pela reciclagem do resíduo produzido no processo de galvanoplastia foram viáveis. E o resíduo estudado, porém, né, ele apresentou certa dificuldade em sua caracterização. Mas levando em consideração as análises de fração de raio-x, houve um processo de
pôde-se alcançar o objetivo do estudo, né? Porque houve um processo de inertização dos metais pesados, como cromo, zinco e ferro. E essas são nossas referências. Obrigada.